E vamos começar o nosso primeiro bate-papo, né? Como eu adiantei, dependência química, infelizmente, é um assunto que importa a todos, porque a sociedade está sofrendo, está doente com esse problema. E existe uma instituição linda que se chama Amor Exigente. Sem fins lucrativos, qualquer pessoa pode, deve participar, não paga nada por isso. Tem reuniões semanais, uma vez por semana, 2 horinhas e uma grande mudança de vida. De fato, é uma grande mudança porque ali é prática. Tem esse momento que você está vendo as imagens da partilha. Então, é um ouvindo a história do outro, se vendo na história do outro e dali sai todo mundo motivado com uma meta para ser colocada em prática semanalmente. E, gente, isso tem funcionado. É um programa que funciona. E hoje a gente fala sobre dependência química, fala sobre prevenção à recaída com Luiz Fernando Calduro, que é presidente da diretoria de Amor Exigente. E eu recebo hoje também o Pedro Vernalha, que é psicólogo da Clínica Alamedas. E a gente vai falar sobre esse assunto tão importante. Seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo. É meu prazer. Tudo bom, Luiz? Cada vez melhor. Cada vez melhor, né? Que bom. O Luiz passou por uma cirurgia de olho, tá enxergando bem? Tá colorido já? Tá cada vez melhor, Cláudia. Que bom, cada vez melhor. E é Dona assim Mara que a gente nos quer ensina que a que turma mesmo fique, que né? quando não esteja maravilhoso, a gente tem que estar com esse otimismo que tá melhorando. Você sabe que é importante a gente manter a cabeça otimista, o coração grato. A psicologia tem falado isso também, né? Muito. Inclusive tem uma linha da psicologia, a psicologia positiva, que fala que nós temos que ser felizes para sermos mais eficazes, ao invés de buscar ser mais eficaz para ser feliz, né? Então, aquela busca incessante pelo perfeccionismo, a gente batalha e nunca é feliz. Quando a gente busca métodos como meditação, espiritualidade, nós ficamos mais felizes e em decorrência, nós fizeram pesquisas com cirurgiões, engenheiros e eles são mais eficazes no trabalho. Olha que maravilha! Eu defendo muito isso. Eu acho que a gente tem que ser mesmo muito feliz. Vamos falar um pouquinho de prevenção à recaída, porque a gente está aí há uma semana do carnaval, né? A gente sabe que tem dependentes químicos em recuperação e a gente quer que eles fiquem sóbrios, né? Sim. Eu acho que a prevenção à recaída nessa época de carnaval é importantíssima, mas só que sempre, né? A prevenção à recaída tem que ser complexa e multifatorial, porque a dependência química é muito complexa, né? Então a gente tem na base da prevenção à recaída estratégias de enfrentamento que o paciente tem que aprender habilidades para lidar com situações de risco, né? Um tratamento eficaz, ele é cheio de fatores de risco e cheio de fatores de proteção e tem que ser minimizados de risco, né? Então ele tem que ter habilidades para lidar com isso, ele tem que ter autoeficácia empoderada, quer dizer, um paciente com baixa autoeficácia, ele vai ter aquelas crenças, eu nunca consegui ficar abstinente antes, por que eu vou conseguir ficar agora? Daí, e aumentar essa autoeficácia, conforme mais tempo ele fica abstinente, maior essa autoeficácia dele, né? E principalmente ter um cronograma positivo, né? Eu acho que você tem... O que é um cronograma positivo? Pois é, acho que uma agenda positiva no sentido de ter habilidades... mais do que isso, eu acho que você ter uma vida equilibrada, um cronograma equilibrado entre, eu acho que prazeres e deveres. Se a gente tem um cronograma com deveres, que você vai estar sendo estimulado adequadamente, e prazeres também, você não precisa, por exemplo, pacientes que falam que recaem porque só tem deveres e não conseguiu ter prazeres na vida. E o único prazer ainda está associado erroneamente ao uso de droga. Então ele acaba, eu mereço, aquela coisa de eu mereço um drink no final do dia, né? Eu mereço usar um cigarro de maconha, né? Pelo meu esforço. Então eu acho que reaprender, ter outros prazeres e também atividades, porque só prazer também não dá certo, um equilíbrio entre deveres e prazeres, eu acho que você tem um resultado, acho que eu colocaria como os 3 pilares da prevenção à recaída. Na verdade, então, o dependente químico em recuperação, ele precisa reaprender a viver. Reaprender a viver, perfeito. E ter também habilidade, acho que ter felicidade na vida. Porque tem muitos dependentes químicos que relatam que não vale a pena ficar abstinente porque tá chato. E quando ele usava, é uma memória equivocada, mas era legal, né? A gente sabe que o paciente, quando usava antes, para ele ter muita dopamina, ou seja, muito neurotransmissor do prazer no cérebro, basta ele ir até a esquina e comprar. Né? Uma pessoa que não usa droga, para ter X prazer, para passar numa prova, por exemplo, estuda 1 ano direto, com organização, com disciplina e tem 1 X de prazer. O dependente químico, às vezes, com um passo ali, tem 100 X de prazer, quimicamente falando, né? Então, ele aprende de uma forma errada a se... Na verdade, ele está... É um treino ao contrário, né? O cérebro dele treina a não ter disciplina e ter um alto índice de
Ele de se felicidade. vicia em prazer, Em na prazer, verdade. em prazer. Olha que, gente, interessante demais a sua colocação. Então, aí você do outro lado, você fala, puxa, é o meu filho que é assim. Então, o que que a mãe, por exemplo, pode fazer nesse momento para ajudar um filho que está desse jeito? O Luiz acho que pode falar melhor que eu, mas eu acho que uma mãe, a família, por exemplo, tem um paciente meu que agora no carnaval, ele sabe que ele não pode lidar com bloquinhos ou sambódromo e ele também não quer ficar em casa, porque se ele liga a TV, ele vai ver o carnaval e ele vai se sentir mal. Então a família, como uma força-tarefa, mesmo uma rede de apoio, eles se prontificaram, o paciente, a família gostam de esportes, de boia cross, essas coisas de aventura, e eles vão ficar longe da TV, longe de carnaval e vão fazer essa atividade juntos. Show. Quer ver outra coisa? Que aí o dependente químico precisa também se dar a chance, se permitir ser feliz. Mas existem retiros muito lindos e muito alegres e muito animados. De verdade. Você pode falar, ai, Cláudia, retiro não. Não, tem coisa muito bacana acontecendo. Que o jovem volta e sente muito prazer. Né? De repente você pode. Vai. Se der errado, você volta. Depois você pode brigar comigo, pode mandar recado no Instagram. Mas eu duvido. Normalmente, quem vai a um retiro de carnaval volta assim, explodindo de alegria. Tanta coisa Não é verdade, mais Luiz? feliz, É verdade. né? Tem alguma dica? O Pedro colocou com muita clareza, em outras palavras, que a família é a melhor clínica, é a melhor comunidade terapêutica que nós podemos internar os nossos filhos. Mas pode não ser, né? Sim, mas a família que vai ao amor exigente deve ser, porque ela sai com metas de ter realmente esta agenda e de poder fazer com que o dependente químico tenha a percepção que ele pode sim ter prazer, que ele pode sim ser feliz com coisas simples e que não precisa ser a droga especificamente. Aí eu falei assim, pode não ser, porque eu queria que a gente pegasse o outro lado. Você tá O certo. que a família não deve fazer nessa época? Imagina que o filho vai lá e fala, pô, pai, mas tá chato aqui. Você tem que me dar uma falta de confiança. Eu já tô limpa há não sei quanto tempo. Eu tô afim de ir no bloquinho. Eu vou sim, eu vou. O que você acha? Eu vou ou não vou? E o que o pai tem que ir? Como é que ele age nessa hora? Evitar os fatores de risco e nessa hora dizer não, porque é realmente um local onde não vai ser fácil a pessoa se manter sóbria. E também outras coisas que às vezes nem tem a ver com a festividade específica do carnaval, mas as festas familiares. Também. Então o carnaval ele vai dar uns feriados e as famílias que não têm informações boas, elas vão abastecer a sua geladeira com cerveja. E muito churrasco, e muita cerveja, e o dependente químico, para dizer não diante daquilo que está à sua mão, vai ficar com mais dificuldade. É bom a gente imaginar, assim, se imaginar num momento de muita fome, de fome mesmo. Aí colocar aqueles pratos de comida deliciosos na tua frente, né? É bom a gente fazer esse exercício mental e pensar o que é que a gente está fazendo com os filhos que são dependentes químicos em recuperação quando faz uma situação como essa. E este exercício já começa na compra, não é, Cláudia? As pessoas que têm compulsão alimentar, elas devem tomar cuidado com o que elas vão comprar. Se forem comprar as coisas que lhes dão compulsão, chocolate, bolachas, é melhor evitar comprar. Então, a família também, que vai fazer compras nessa época, evite comprar o álcool. A cerveja, ela muitas vezes é vista como inocente e nós sabemos, as famílias dos dependentes químicos sabem, como a cerveja é a grande vilã, porque ela dá aquela detonada. Sim. Pedro, tem gente que acredita que se o dependente químico é dependente de cocaína, não tem problema, ele tá limpo, ele só vai tomar uma cervejinha. Isso não vai fazer mal para ele. Você responde daqui a pouquinho se é verdade, cientificamente falando, ou não, tá? Eu volto já. Vamos voltar pro nosso assunto. Eu fiz uma pergunta para você, né? Tem gente que acha mesmo e fica até com dó do filho, porque fala, ai, coitado, ele tá tão bonzinho, já tem um tempo que ele não usa nada. Ele cheirava cocaína, agora ele só quer tomar um golinho de cerveja. Tem problema? A gente sabe que não funciona, né? Não dá. Primeiro que a cerveja ela vai agir também no sistema de recompensa cerebral, que é onde age a cocaína também. Então, o cérebro dependente, ele sabe, até que 6, 8 meses depois da abstinência, ele começa a funcionar de maneira normal. Mas qualquer outra droga que age no sistema de recompensa vai ter um desequilíbrio químico. Então, a propensão dele ter muito mais fissuras
fissura, tanto no dia como no dia seguinte. Às vezes ele tem uma dependência de cocaína e ele faz uso de álcool, não tem problema nenhum. No dia seguinte também não. No terceiro ele vai ter uma baita fissura e não vai conseguir se controlar. Olha, e sob efeito de álcool, ele ainda vai estar ele vai estar intoxicado e ele vai estar com a baixa tolerância, né? Porque ele vai estar sem crítica. Né? Ele vai estar embriagado, sem crítica, com fissura, imagina uma combinação que não dá certo. Né? Pois é. Agora é interessante a gente ouvir que a questão acontece no cérebro, é um processo químico. Porque, assim, não é que ele quis, não. Sim. É porque não pode começar, né? Não pode começar. Não pode dar brecha, né? Assim? A dependência química, ela muda estruturalmente o cérebro, né? Por isso que hoje em dia é classificado como uma doença, né? Então, quando você tem um desequilíbrio, né, frente a esse cérebro já moldado, você tem uma vulnerabilidade muito maior para uma recaída. Né? Bom, a gente vai aprendendo muito aqui, né? E, você que acompanha o nosso programa sabe que o Amor Exigente tá aqui sempre e ensina, e eu uso muito essa frase, que nada muda se a gente não mudar. E eu vou compartilhar um depoimento agora que é do Alcides Navarro. Ele é dependente químico em recuperação e ele aprendeu que a mudança devia partir dele e está colocando isso em prática. Olha que legal, que exemplo bacana. A droga, ela me tirou 3 coisas que foram fundamentais, que eu vejo, né? Primeiro, ela tirou o meu livre-arbítrio. Ela tirou o poder de eu escolher onde eu queria estar. Foi uma das coisas que balançou para mim e falou, opa, peraí, eu tenho que dar um jeito. Né? Eu não conseguia mais falar, hoje eu vou nesse lugar. Né? Ela falava, você vai nesse lugar. Entendeu? Então, quando o homem perde o livre-arbítrio, é terrível. Então, muitas vezes você usa contra a sua própria vontade. Isso é difícil. A segunda coisa que eu perdi, assim, que fez eu balançar, é que a droga, ela vai esfriando o amor do ser humano, né? O dependente, geralmente, ele se torna uma pessoa, pelo menos eu, né? Uma pessoa muito fria em relação ao outro, sabe? Em relação à vida. A vida perde o significado. Você não tem amor. Então, por isso que eu vejo, assim, não adianta o cara chegar, a mãe, e falar pro filho, ai, olha o que você tá fazendo comigo. Ele não tem a sensação da dor que ele tá causando no outro, porque o amor dele esfriou. E a terceira coisa é que no uso de droga você cria uma muralha com Deus, né? Não existe uma comunicação com Deus. Né? Então, se a gente não consegue se comunicar com aquele que nos criou, nós estamos vegetando, nós estamos sobrevivendo, não vivendo. Então essas 3 coisas foram fundamentais, que causaram muita dor para mim, porque eu perdi essas 3 coisas, resolvi tomar um rumo na minha vida, né? E aí eu também tentei em grupos parar, não consegui. Né? Eu ia, depois eu recaía, tive várias recaídas e aí arrumaram uma internação, eu fui internado. E nessa internação eu, assim, ficando livre da compulsão do uso e crendo num poder, praticando um programa, eu fui tendo um contato com esse poder superior. Então, assim, hoje eu me encontro limpo há 20 anos. Hoje eu não sou uma pessoa 100%, mas eu sou melhor do que eu era, eu tenho certeza disso. Os meus filhos puderam ter uma qualidade de vida, começaram a sentir confiança, né? Não medo do pai, começou a criar um clima harmonioso dentro de casa, e aí começamos a trabalhar, eu particularmente comecei a trabalhar, a dar duro no trabalho, honestamente, ganhar o meu pão, né? Hoje, graças a Deus, eu vivo em paz. Depoimento, Alcides, obrigada demais, né? Você vê, sem livre-arbítrio, sem amor, sem Deus, muito sofrimento. A gente aprendeu que dependência química é uma doença e a gente entende que nessa doença não existe culpado, mas a mudança acontece quando a gente permite. Eu tenho já uma pergunta aqui no meu WhatsApp, eu vou dar um recadinho, a gente volta para responder, tá bom? Tá bom. Segura aí que a gente já vem com a resposta. Agora vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo. Eu tenho já umas perguntas aqui no WhatsApp, eu vou fazer a pergunta da nossa telespectadora e aí vamos ver quem que pode ajudar.
A nossa telespectadora não se identificou, mas ela fala assim, sou irmã de um dependente químico que não está aceitando a internação. Eu estou lutando por uma internação compulsória, mas os médicos não querem me dar o laudo que diz que ele é usuário. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer. Eu estou desesperada, pois ficamos órfãos muito cedo e eu cuidei dele. Hoje ele tem 26 anos e está perdendo tudo que conquistou por causa das drogas. Eu gosto sempre de dizer que as atitudes que a gente toma apoiados em um grupo, elas são mais eficazes. Então eu recomendaria, você falou o nome, não? Ela não se identifica, também não sei a cidade, essa Luiz. telespectadora a buscar um grupo de amor exigente, porque aí no grupo nós faríamos um plano de ação para que ela começasse um processo de convencimento deste irmão para que ele buscasse a internação. Plano de ação, é isso? Você vai ter um plano de ação. Por isso é que não pode ficar sozinha, vá ao grupo de amor exigente. Agora, sou uma mãe de Votuporanga, São Paulo. Tenho um filho de 16 anos que é dependente químico e me trata como se eu fosse uma amiga dele, não como uma mãe. Eu me sinto muito triste. Às vezes, penso em desistir de tudo. Luiz, essa é pra você. Ai, olha, é o princípio quarto do amor exigente. Pais e filhos não são iguais. Então, se você for ao grupo, você vai entender que você precisa reassumir a sua autoridade de mãe, claro, com muito amor, com muito apoio ao seu filho, mas ele tem que entender que você é a mãe, que você dá as regras e que você dá as consequências se as regras não forem cumpridas. E eu, como mãe, vou só complementar. Ele tem que entender, mas a partir das suas mudanças. Então, por isso é que a gente fala, vá para o grupo, para você voltar a ficar empoderada e entender que você é a mãe. Porque, na verdade, o outro faz com a gente aquilo que a gente permite, né? Então, se ele está te tratando como uma amiga, é porque talvez você esteja permitindo isso. Vá para um grupo para você lembrar também como é que é essa autoridade de mãe, tá certo? Acho que eu queria complementar, acho que sem dúvida a mãe tem que colocar esse limite, tem que se empoderar como mãe mesmo, usar o poder dela de mãe, né, frente ao filho, porque ela é mãe, e também ter uma fala assertiva, uma fala adequada com esse filho. Por exemplo, ela pode falar para ele que como ela sente, quer dizer, as suas atitudes me fazem sentir assim, e não você isso, você faz aquilo, tá vendo, eu não te disse, isso realmente vai criar resistência e distância. Quando a gente aponta, quando a gente acusa, a gente afasta, né? A gente fala da gente, aí a gente cria empatia. O outro se aproxima. Pensa nisso. Que falação nunca é bom, né, Pedro? Falação, acho que você não... Subir na pedra, fazer você vai criar discurso... resistência. Aliás, é o amor que a gente exigente, tá eu aprendi isso. Mãe que fala muito, começa a falar pouco. Não é assim? Exatamente, mudar o comportamento. Próxima pergunta, me ajudem. Há um ano descobri que meu marido está usando cocaína. E até no trabalho ele não está conseguindo se concentrar e diz que está ainda de pé por minha causa. Está difícil para mim vê-lo tendo recaída e me sentir uma fracassada. Ele não se vê doente nem aceita a internação. Me ajude. Somos casados há 17 anos e temos 2 filhos. Ele é uma pessoa muito boa e está difícil vê-lo se matando e nos matando também. Me ajude, pelo amor de Deus. Eu não vou falar seu nome e sua cidade para de alguma forma te proteger, tá bom, Luiz? Esse depoimento já é uma quebra de paradigma, né? Nem sempre o dependente químico está na sarjeta, muitas vezes ele é um pai de família que está trabalhando, mas está afetando as relações pessoais e ele está tendo prejuízos, inclusive, no trabalho. Eu sou suspeito para dar a resposta porque ela praticamente é sempre a mesma. Você tem que buscar um grupo de apoio, você tem que realmente se conscientizar desta doença e buscar ajuda. Muitas vezes o grupo pode ajudar muito, mas muitas vezes as pessoas do grupo podem dizer o que elas fizeram, que profissionais elas recorreram, e aí fica mais fácil. Não fique sozinha, busque um grupo. Pedro, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria que você desse uma pincelada, então, no que é que a gente realmente precisa focar e qual é a atenção que a gente tem que ter. Eu acho que prevenção à recaída, então, tanto a família como o próprio paciente, a própria pessoa tem que estar atento. Então, só queria reforçar que ele precisa ter muito claro para ele o que é fator de risco, ele precisa mapear isso, fatores de proteção, os fatores de risco, assim como a família. Até porque a gente sabe que o uso é a cereja do bolo. Tem todo um processo de recaída que começa muito antes. Às vezes a família pode ficar atenta em um comportamento mais de mentiras, de mais manipulação, de falta aos compromissos, às vezes uma irritabilidade, um humor mais desorganizado. São sinais de recaída que precedem o uso em si. O comportamento recaído já está instalado. Então a família pode intervir através de uma equipe multidisciplinar, de um grupo de autoajuda, né? E o paciente também prestar atenção nesses sinais de recaída. E a partir disso, ter um plano de ação com estratégias, habilidades de enfrentamento frente àquilo que é de maior vulnerabilidade para ele.
né? Eu acho que são dicas assim que são simples, porém elas são complexas e cabem para cada caso específico. Então, tem que ser um tratamento individualizado, né? Então eu acho que quando a gente está falando de recaída, a gente tem as decisões aparentemente irrelevantes que a gente toma. Num exemplo de um tabagista, né, que está no intervalo, trabalha num shopping, por exemplo, e vai no intervalo dele falar ao celular na área de fumantes. Né? Ele sentou, de repente o chefe dele senta do lado, oferece um cigarro, ele tem vergonha de falar não e acaba fumando. Né? Isso, quer dizer, ele errou quando? Quando ele aceitou o cigarro do chefe? Não, na verdade, quando ele tomou a decisão de ir para lá. Então a gente tem que ter muita prevenção, a gente tem que estar muito atento, né, para essas decisões aparentemente irrelevantes, porque é uma doença traiçoeira. Perfeito. Cláudia, eu queria falar de um exemplo muito bonito que eu gosto e que está acontecendo em Belém do Pará. Planejar o carnaval. O grupo saiu inteiro para uma cidade, alugaram lá um imóvel e eles estão passando o carnaval juntos. E eles vão participar de um bloco na cidade e o bloco deles chama Água de Coco, porque é sem álcool. É o bloco da Água de e Coco. As famílias juntas, eles já estão fazendo as suas próprias fantasias, então eles estão descansando, eles estão se divertindo e um apoiando o outro. Que legal. Então, olha, Belém do Pará, parabéns pelo bloco Água de Coco e que os outros grupos todos também possam, no mínimo, estar juntos, não é? Nesse dia difícil, os grupos de sobriedade com amor exigente, reúnam-se, vão fazer uma atividade bacana com muita água de coco. Ó, que show! Essa atitude foi inspiradora. A gente vai ter mais histórias inspiradoras hoje aqui no programa. Luiz Fernando, muito obrigada. Pedro Vernalha, foi uma honra recebê-lo. Aprendemos bastante, não é, Luiz? Ele vai voltar outras vezes, Pode né, Cláudia? voltar. Obrigado, E eu quero que você entre no site do Amor Exigente, porque lá você consegue descobrir qual é o endereço da reunião mais próxima da sua casa. amorexigente.org.br, vai abrir uma janelinha no canto superior esquerdo, escrito Localiza aí. É ali que você clica e ali já aparecem as reuniões. Você vê qual é a que mais fica fácil para o seu caminho, para as suas atividades e vá. Não fique só porque funciona e dá certo. Se você não tiver internet, você pode ligar para pedir ajuda, uma luz 019 3252 2630. Lembrando que é gratuito a sua participação, estar no grupo. Muito obrigada. É um prazer, viu? Prazer foi meu. Alegria! Tudo de bom, até a próxima. É preciso saber viver.